nossa aula sobre sermão. Teve a aula de liderança e equipe, que foi antes de ontem, e eu esqueci de indicar esse livro para vocês. Ó, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus, de Sam Dorr, vende na APEC, editora APEC. Esse livro é um livro muito bom e ele serve tanto para a liderança quanto para a equipe, tá? Fala sobre os alvos que devemos ter, a atitude que devemos tomar, um plano que devemos seguir, os ensinamentos esboçados na Bíblia, a solução dada por Deus, as respostas que experimentamos, os problemas que experimentamos, quais são as causas dos nossos problemas, outro problema que podemos seguir, outro plano que podemos seguir. Enfim, vários ensinamentos aqui nesse livro que é muito bom para você, tá? Ter esse livro em casa como manual. Bem, e como toda aula eu apresento os livros, né? E eu gostaria de mostrar aqui para vocês os livros referentes da nossa aula de hoje, tá bom? Tem um livro que não está aqui comigo, que é o Uso e Costume da Época. É um livro azul, vou postar a capa para vocês depois, ele não está aqui comigo, mas é um livro muito bom. Todos esses livros, quando acaba a aula, todos esses livros que eu mostro, quando acaba a aula eu posto a foto lá no grupo, para que vocês possam ter, né, a foto e saber onde vende, procurar. Muitos livros que eu postei aqui durante essa semana, que eu mostrei, né, eles são vendidos na PEC e em editoras diversas, tá? Então, é só você colocar o nome do livro, o nome do autor no Google, que você aparece para você lá onde vende. Então, tem várias editoras cristãs que vendem a maioria desses livros e muitos você vai encontrar na PEC. Esses livros que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu comprei na CPAD, porque em Niterói tem uma loja da CPAD e no Rio também. Então, é mais fácil, né, comprar na loja, né, do que pedir pela internet e ter que pagar frete. Mas às vezes a gente não tem para onde correr, né? Então a gente pede pela internet mesmo, certo? Então quando você não souber onde compra um livro, coloca no Google o nome do livro, o nome do autor e a editora, que você vai encontrar com certeza lá opções de lugares para você comprar esse livro. Combinado? Que eu vi que perguntaram lá no grupo sobre isso, e eu achei melhor falar por aqui. Nem lembro se eu respondi lá. A paz, Rayane, boa tarde. Fátima também, a paz, boa tarde, sejam bem-vindas. Então, eu vou mostrar para vocês vários livros, tá? Que eu acho importante para vocês. E como eu falei, eu vou dar um curso sobre sermão. Esse curso ele não vai ser gratuito, porque é um curso assim bem trabalhoso, tá? E vai ter um número limitado de pessoas, não vai ser igual a esse. Vai ser limitado porque eu vou dar uma atenção especial para cada integrante do grupo, até porque vai ter tarefa. Entenda uma coisa, não tem como a gente aprender a montar um sermão, a montar uma pregação, sem a gente praticar essa montagem. Então, não é só ouvir, aprender e ler livros, é praticar também, né? Então, por isso que esse curso ele vai ser um curso fechado, né? Com um limite de pessoas. Ele vai ser pago, mas vai ser muito baratinho, tá? Vai ser bem tranquilo, assim, de vocês, para vocês conseguirem fazer, tá? Não vou cobrar nada absurdo, não, tá bom? Então, hoje a gente vai ter um panorama, até porque em 1h30, 2 horas de aula, a gente não vai conseguir... Eu não vou conseguir ensinar você a montar um sermão. Eu vou conseguir falar para você como que faz, né? Para você ter uma noção de como que prepara. Mas o fazer mesmo, montar, só com curso, tá? Eu fui aluna, né, da APEC. E a APEC, para mim, é uma instituição, assim, excelente, tá? Excelente mesmo. Para você aprender tudo referente ao Ministério Infantil. E eles são muito bons nessa questão de pregação, né? De montar, né? Eles falam lição bíblica, porque a lição é diferente de história, eu vou falar sobre isso aqui. Então, se você quer fazer um curso, né, de 1 ano, sabe? Se preparar muito bem,
em aula presencial, eu indico para vocês a APEC, que tem professores assim top, muito bons, e eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Que bom, Daniela, tá conseguindo... Daniela, depois você me ensina a baixar esses áudios? Tá conseguindo baixar os vídeos? Olha, me chama no privado e me ensina, eu preciso baixar também. Gente, eu sou péssima com a internet, tá? Não liga não. Eu vou fazendo o básico, meu marido que vai fazendo pra mim. Mas tem coisas que nem ele sabe, entendeu? Então vamos lá. Ó, livros que você precisa ter. Ah, uma outra coisa importante. A CPAD, todo ano, ela faz a promoção Portas Abertas no mês de março e no mês de agosto, se eu não me engano. Então fica atento, vai juntando o dinheirinho, porque o desconto chega a 70%. Vale muito a pena. Muitos livros que eu tenho, né, eu comprei nessa liquidação. E vale a pena mesmo, tá? Então aqui, ó. Esse aqui. A Bíblia de Maneira Simples. Ó. É da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia de Maneira Simples. Esse livro aqui é um livro que, assim, até criança pode ler. De tão gostosinho que ele é a leitura, tá? Muito bom mesmo. Ó, Guia Cristão. Esse aqui foi um dos meus primeiros livros. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Ó, da CPAD, tá? Por que eu comprei esse livro, né? Eu já expliquei pra vocês que eu não cresci na igreja, tá? Então eu não cresci lendo a palavra de Deus. Eu me converti jovem, quando eu era jovem. E porque Deus não desistiu da minha vida, né? Ele ia lá, ele foi lá e me pescou. Então, para você estar no Ministério Infantil, eu sempre falo, gente, não comece investindo em recursos visuais. Isso é errado. Me desculpa que tem alguém aqui que é artesão, entendo, amo o trabalho de artesão, eu também faço recursos, sei fazer, só não faço porque eu não tenho muito tempo. Mas a gente tem que investir em conhecimento, a gente tem que investir em livro, entendeu? A gente tem que investir em curso, sabe? Em treinamento. É nisso que a gente tem que investir. Recursos visuais a gente vai investindo conforme a gente dá para investir. Porque o principal do culto infantil é a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o principal do culto infantil. É isso que não pode faltar. O recurso pode faltar, tá? Instrumento pode faltar. Pode faltar ornamentação, pode faltar até cadeira. Pode faltar. Agora, a palavra de Deus não pode faltar. A pregação você tem que fazer. A pregação ela tem que ter. Então, eu me preocupo muito, muito com essa parte da pregação do sermão infantil, porque eu vejo. Eu fui professora, né? No momento eu não estou dando aula presencial, mas eu fui professora do instituto e eu pude ver a dificuldade que muitas pessoas têm em montar uma pregação. Muitas das vezes por não saber, por não conhecer, por não ter prática. E a pregação você vai aprendendo com a prática e debaixo de muita oração, muita dependência do Espírito Santo. Você por si só você não consegue montar uma pregação, né? É Deus que te ajuda ali, porque é a mensagem dele que vai ser falada, que vai ser passada. Então eu me preocupo demais. Culto infantil sem palavra, né? Sem pregação não é culto. Me desculpa falar isso para você, mas não é culto. Contar história bíblica não é pregar. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Ou você conta a história, e contar a história nada mais é do que você abrir o livro, ler e contar, ou você saber a história de cabeça e contar, isso é contar uma história, ou você prega, tá? E a pregação, na pregação, você precisa colocar verdades fundamentais do Evangelho, né? Verdades espirituais ali com aplicação para a vida da criança. Então é diferente, muito diferente uma coisa da outra, tá? Na EBD, por exemplo, você conta uma história da Bíblia e você aplica ali o ensinamento daquela história, né? Então quem usa a revista da EBD, seja lá qual foi a editora, tem lá o objetivo daquela aula. Aquele objetivo ali é que o aluno tem que sair sabendo.
É aquele ensinamento. Agora, na pregação, é a aplicação para a vida da criança. Na pregação, a criança ela vai ter que tomar uma atitude, né? E quando a gente conta uma história, por exemplo, a gente não tem como fazer apelo. A gente só faz apelo quando a gente está pregando. Então, eu vejo, assim, já vi pessoas que acham que estão pregando, mas não estão pregando. E fazem ainda o apelo no final, sem ter por que fazer, né? Porque não houve nenhuma aplicação durante a pregação para isso. Ou então fazem um apelo de forma totalmente errada, com perguntas erradas, pedindo, né, a criança para tomar uma atitude do qual não condiz com aquilo que Deus quer. Deus quer que a criança, com entendimento, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. E tem pessoas chamando a criança à frente, perguntando quem quer vir à frente para ter Jesus como amigo. Né? Jesus, antes de ser amigo, ele é o nosso Salvador. Depois ele é nosso amigo. Então, há muitas distorções, sabe? Há muita explicação errada em relação a esse assunto. Obrigada, Daniele. Você colocou aqui pra mim. Depois eu te chamo no privado para você me ensinar. Tá bom? Então, eu tenho, a Bíblia de maneira simples, guia cristão, tá? De leitura da Bíblia. Aqui tem assim, descobrir os conteúdos, compreender as verdades, aplicar a mensagem. Esse livro eu comprei para me ajudar a compreender melhor todos os livros da Bíblia. Muito bom, bem fácil a leitura dele. Panorama da Bíblia, da CPAD também. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Livro maravilhoso. Eu tô para comprar o livro de arqueologia. Eu sou apaixonada por arqueologia e eu não tenho livro ainda, porque tem livros que são muito caros, né? Então eu tenho que esperar o momento certo para comprar. Porque é muita coisa pra gente comprar no ministério ao mesmo tempo, não é verdade? Viaje através da Bíblia. Maravilhoso também. Também da CPAD. Deixa eu botar esses livros pra lá. Tá pesando aqui. Pera aí. Tempos do Antigo Testamento. Tempos do Novo Testamento. Aí eu falei que tem um livro que não tá comigo, que é Uso e Costume. Tá? Uso e Costume. Também tem o livro da história dos Hebreus, que é maravilhoso. Olha isso aqui, Isso aqui, presta atenção, isso aqui, esse Atlas. Atlas bíblico. Não pode faltar na sua estante. Tem que ter Atlas bíblico, porque em aulas para primário, junior, culto para primário, junior, você precisa disso. Tá? Pro jardim, até pode usar. Mas para o primário junior, gente, eles ficam assim, maravilhados quando você fala assim, olha, Jesus andou de tal lugar a tal lugar, foram tantos quilômetros. É como se você fosse de Niterói até Cabo Frio, um exemplo. Corresponde a isso. Então, a criança, ela gosta, né? O primário, que é a criança de 7 anos até 8 anos completos, e os juniores, eles precisam de informações. E essas informações você vai ter como? Comprando material, tá? Pesquisando e lendo. E lendo, porque a própria palavra de Deus fala muitas coisas. E uma das coisas que eu vou falar para vocês é que não tem como você montar a pregação sem você compreender o contexto daquele tempo. Por isso que você tem que ter o livro do Novo Testamento, o livro do Antigo Testamento. Você tem que ter muitos recursos na sua mão. Quando eu vou montar uma pregação, a minha mesa ela fica cheia de livro. Bíblias de 3 traduções diferentes, 4 traduções. Porque não tem como, né, eu me basear, eu montar minha pregação pelo que eu acho, pelo que eu entendi, pelo que eu penso. E tem muitos pregadores que fazem isso. E não tem nada a ver.
Aí prega errado, né? Tá pecando, fazendo isso, mas também não tá buscando o caminho correto, tá? Tenho essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de estudos, palavras-chave, grego e hebraico. Tá vendo? Tá até velhinha já, ó, tadinha. Aqui é quando eu quero saber sobre uma palavra, né? Eu vou lá e aqui mostra o significado para mim, no grego e no hebraico. Muito importante. Tem mais, tá acabando. Ó, comentário bíblico. Esse aqui eu ganhei. De Matthew Henry. Eu ganhei esse. De uma grande amiga lá da minha igreja. Ela me deu. Muito bom também. Só que comentário a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Porque o comentário é aquilo que a pessoa está colocando o entendimento dela ali. E a gente tem que buscar no Espírito Santo de Deus o entendimento da palavra. Então tenha cuidado com o comentário. Tem comentários assim muito bons, né? O meu pastor, graças a Deus, é um homem que estuda muito a palavra de Deus. E ele já me falou que tem uns comentários que são maravilhosos, mas são caríssimos. Fora da minha realidade. Então não tem como eu comprar. Esse aqui, que eu apresentei para vocês em alguma dessas aulas aí da semana, nem lembro mais qual foi. Esse livro aqui da PEC, essa Bíblia, né, de recursos para o Ministério com Crianças, esse livro, ele tem esboço pronto. E ele também tem aqui, dentro do livro, uma parte que te ensina a montar uma lição bíblica, né, uma pregação, tá? Então, maravilhoso. Mas as pregações que tem aqui, né, os esboços que tem aqui dentro, eles são bem sintetizados, são bem resumidos. Então, não tem como você pegar esse esboço aqui e pregar como está aqui. Você precisa desenvolver a sua pregação, tá? E outra coisa, o material da PEC, né, eles têm pregações evangelísticas e pregações de crescimento. Pregações para você alcançar crianças para Cristo e pregações para você ajudar a criança a crescer espiritualmente. Se você não tiver noção, tá, desses tipos de pregação, você vai se perder aqui fácil. Você não vai entender. Por isso que eu falo que é importante um curso. Deixa eu ver aqui mais o que eu tenho. Eu acho que eu já mostrei tudo para vocês. Se eu tiver mais coisa, eu mostro depois, tá? E claro, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que estar na sua mão. E é o primeiro livro que você tem que pegar para montar essa pregação. Amém? Não vá para a internet. Não vá para a internet. Corre de internet. Corre de blog. Corre. Eu falo isso com propriedade porque eu já fiz isso, já me dei mal. E me arrependi já. Não vá para a internet. Não vai, não vai, não vai. Amém? Não vai. Fala, eu não vou. Não vou escrever não. Só fala, eu não vou para a internet. Eu vou aprender. Eu vou estudar. Eu vou ler a palavra de Deus. E eu vou me preparar. Porque Deus quer usar a mim e a você. E através da pregação que tem no culto infantil é que nós ganhamos das crianças para Cristo. Tá? Então, não vá para a internet, não fica pegando pregação pronta, mas também não seja aquela pessoa que fica montando pregação igual fábrica, não. Tem pessoas que ficam montando pregação, né, por montar. Não, não é assim, tá? Deus, ele tem algo para falar, ele quer te usar. Então, a pregação, qualquer pregação, tem que ser com base na palavra de Deus e não nos achismos do homem. E esse livro aqui também já mostrei para vocês, Primeiros Passos, de Sandor. Esse livro também te ensina passo a passo de como montar uma lição bíblica, tá? Esse livro, como eu já falei, ele é um manual também para o Ministério Infantil. É maravilhoso. Eu amo, é um dos livros que eu mais amo para o Ministério com Crianças, porque ele dá uma base para a pessoa, assim, uma base muito boa, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês alguns cadernos de pregação que a PEC vende para vocês
saberem, né, que conhece como que funciona. Bem, deixa eu abrir aqui a aula, para a gente poder iniciar a nossa aula. Por onde você vai começar, tá, a montar a sua lição? Por onde eu começo? Eu já vi muitas pessoas desesperadas para montar lição, uma pregação, e no desespero você vai fazer o que é mais fácil. E o mais fácil é você ir para a internet, né? Porque a internet, ela agiliza, né? Ela ajuda nessa parte. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque tem pregações na internet que não condiz com a palavra de Deus. Tem pregações que está distorcido. A pessoa, ela escreve ali conforme o que ela entendeu, não de acordo com a palavra, né? Não de acordo com o que Deus quer que a gente pregue. Então a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, tá? E por isso que eu não gosto de ir para a internet, não. Eu gosto de pegar na internet, sabe o quê? Ideias, né? A internet é boa para te dar ideias para uma introdução, para alguma dinâmica, para brincadeiras. Para isso a internet é boa. Para música, agora para pregação, é você e Deus. Eu vou deixar a foto dos livros no grupo. De todos eles eu vou colocar no grupo, tá? Inclusive dos que não estão aqui comigo, eu vou colocar também lá. Tá bom? Tem muito livro bom. Seja bem-vindo, Sérgio. Um homem no ministério infantil, um homem no curso de culto infantil. Ô, glória! Louvado seja Deus pela tua vida. Que você seja usado para inspirar outros homens a estar no ministério com as crianças. Então vamos lá. Por onde você começa, tá? Por onde você vai começar? Você vai começar preparando o seu coração. Por quê? Quando você monta uma pregação, Deus, ele fala primeiro com você. A primeira pessoa que Deus está falando ali é com você. E você, através daquilo que Deus está falando com você, Ele coloca no seu coração, Ele vai te dando entendimento na leitura da palavra. Ele vai te direcionando em qual livro você tem que pesquisar, o que você tem que fazer. A primeira pessoa a ser abençoada com a palavra é você. Por isso que o pregador, né, o pastor, é uma pessoa que tem muito conhecimento da palavra, porque estuda a palavra, né? E é abençoado por isso, porque você, quando estuda a palavra de Deus, a sua vida muda, não é verdade? Porque lá em Hebreus, se eu não me engano, 4:12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra lá no mais profundo da nossa alma, nos transforma, porque ela é viva, é a palavra de Deus, né? Então, quando você monta uma pregação, a primeira pessoa que é abençoada pela palavra é você. Eu amo pregar, eu amo montar pregação e louvo a Deus por isso, né? Tenho esse amor no meu coração pela palavra. Sou uma pessoa apaixonada por teologia, quem me conhece bem sabe. Eu tenho o sonho de fazer teologia, ainda vou fazer um dia, se Deus quiser. De tanto que eu amo a palavra de Deus, de tanto que eu acho a palavra rica, viva, sabe? E do quanto eu percebo que quanto mais eu leio a Bíblia, eu nada sei. Quanto mais eu leio, eu percebo o quanto eu tenho que estudar a palavra. O quanto eu tenho que estudar sobre o povo de Deus. O quanto eu tenho que aprender. O quanto eu e você temos que aprender. Né? Então, montar uma pregação não é fácil, mas não é impossível. E com certeza, com a ajuda de Deus, a gente consegue, né? E é uma bênção na nossa vida, tá? Então, ore por você mesmo. Peça que Deus fale com você através da leitura da palavra. Ore pelas crianças que vão ouvir aquela mensagem, pelas crianças do seu ministério, ou para o local que você vai pregar. Ore
pelas famílias daquela criança, ore pelos pais, né, e pelos lados ali representados através das crianças. Oração, gente. A preparação começa com oração. Então, se você não sabe por onde você vai começar, comece orando. Comece orando. Ora para Deus te mostrar, para Deus te direcionar o que você tem que comprar. Tá? Qual material que você precisa ter. Em primeiro lugar, você tem que ter a Bíblia, né, em versões diferentes, porque isso ajuda muito na montagem da pregação. Tá? Uma versão que eu estou gostando muito atualmente é a NVT, Nova Versão Transformadora. É uma linguagem assim fácil e é fiel, né, à tradução e muito boa, tá? Para você usar com crianças, a NVT no momento é a que eu mais indico, tá? NVT. Então, fica aí a dica para vocês. Até mesmo para você indicar para os pais comprarem para os seus filhos. Tá bom? E falando nisso, quando a criança começa a ler, a partir do momento que a criança começa a ler, ela não tem que ter mais aquela Bíblia, tá? No culto infantil, de desenho, de textos lá, aquela Bíblia de criança pequena. Não. Ela deve ter a Bíblia já normal, tá? Mas voltado para a idade dela. Fica essa dica aí. Isso é muito importante. Não aceite Bíblia de princesa, tá? Eu sou contra a Bíblia de princesa, porque dentro da Bíblia tem vários textos nada a ver. Confunde a cabeça da menina. Bíblia de príncipe. Olha, corre disso. Gente, entenda uma coisa. A palavra de Deus não é um conto de fadas. A palavra de Deus não é um conto da Disney. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não deve ser levada como um conto, tá? E eu já tive crianças na minha igreja que atribuíram a palavra como um conto da Disney. Era uma vez. Não era uma vez, não. Porque não é algo fictício, é algo real. Tudo que está na palavra aconteceu. Então a gente precisa ter cuidado, tá? Com essas questões, tá bom? Então, no culto infantil, instrua as suas crianças a ter Bíblias que são corretas, tá? Bíblias certas, porque infelizmente a gente encontra aí no mercado Bíblias que não servem, né? Nem pra gente. Bíblias distorcidas, enfim, não preciso nem ficar falando aqui pra vocês, tá bom? Então, comece orando. Tenha materiais, né, à sua disposição para você montar. Se prepare, tá? Como você vai se preparar? Separa aí um tempo para você estudar, um tempo para você se preparar, ler a palavra. Então, se prepare, tá bom? Se prepare, separe um tempo para isso. Qual é o dia da semana em que você está mais disponível? Qual é o dia da semana em que você está mais livre? Então não pode ser na sexta, né? E nem na quinta. Você precisa começar a montar sua pregação, se preparar para montar sua pregação, de preferência desde a segunda-feira. Pelo menos você já tem que ter em mente aí qual é a mensagem que você quer passar, qual é a narrativa que você vai usar para isso, para você começar a fazer a leitura, para você começar a se preparar e com isso, né, você preparar a sua lição, tá bom? Então, não tem como você montar uma pregação na sexta-feira, na quinta-feira, não tem como, você precisa montar com antecedência e isso faz parte da preparação, tá? Isso faz parte da sua organização pessoal. Então, a pessoa que prega e ela no culto infantil quer montar a sua pregação no sábado à noite, não vai dar certo, está errado. No meu ponto de vista, está errado. Por quê? Como que você vai estudar o contexto da época? Como que você vai
fazer a sua leitura com calma, como que você vai fazer o seu esboço, né, suas anotações sobre a pregação, como que você vai se preparar, gente, até mesmo espiritualmente, da noite para o dia. E outra, você, além da pregação, você tem ainda os recursos para você separar, né? Ou recurso visual, feito de EVA, não sei, ou mapas bíblicos, informações extras, né? Curiosidades dentro daquela narrativa. Como que você vai preparar tudo isso da noite para o dia? Eu falo para você que eu já fiz isso algumas vezes, mas não é isso que Deus quer. Me arrependi de ter feito, porque deixei a palavra, a pregação, para montar em cima da hora. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que a gente prepare, dê prioridade à palavra dele. Então, se você separar um tempo diariamente, né, o seu cantinho lá, ou é no seu quarto, né, ou é na sala, em tal horário, não sei, ou é na varanda, na garagem, não sei onde você vai escolher. Escolha um cantinho da sua casa, tá? Escolha um horário para que você possa se preparar, de preferência diariamente, começando na segunda-feira, a pregação de domingo. Depois eu vou postar no grupo sobre a Bíblia, tá bom? A Bíblia que eu indico para crianças de 7 anos e pré-adolescentes. Eu tenho algumas Bíblias para indicar. Aí eu prefiro postar por foto, tá? No grupo, que eu acho melhor. Eu pego na internet e posto para vocês, tá bom? Tenha, então, o local, o dia e hora para você estudar e começar a montar sua pregação. Use recursos, né, para você ter conteúdo para você montar. Então, em primeiro lugar, tem a Bíblia, tem livro de geografia bíblica, atlas, né, que são os mapas, tem a enciclopédia bíblica, tá? O livro de usos e costumes é muito importante, te dá assim um panorama, né, de como era naquela época. E esses detalhes, tá? Às vezes eles estão na palavra, mas a gente nem percebe. Então, quando a gente tem uma literatura que possa dar um suporte para nós, ajuda muito, tá bom? E são detalhes que enriquecem muito a pregação. Então, tenha, tá, esses materiais em mãos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Continuando. Em relação aos visuais, quando você estiver se preparando, se organizando, chegou na parte dos visuais, pratica o uso desses visuais antes. Imagine se eu tivesse aqui com vocês cantando esse louvor e eu não praticasse o uso desse louvor, né? Eu não soubesse usar esse recurso. Como que ia ser aqui esse momento da música? Ia ser um desastre. Eu ia virar o negócio errado, o negócio ia embolar. Isso não pode acontecer no culto, tá? Tudo que é feito no culto, tudo que é ministrado no culto tem que ser muito bem preparado com antecedência, até mesmo os recursos visuais. Qual recurso que você vai usar, como você vai usar, aonde você vai colocar. Às vezes o pregador prepara tantas coisas para levar para uma igreja pregar, e chega lá, ele não tem mesa, ele não tem um painel para colocar, ele não tem nada, até mesmo porque ele não pediu. Mas por que ele não pediu? Porque ele não se organizou, ele não se preparou como deveria, ou então achou que a igreja tinha que disponibilizar, adivinhar o que ele quer. E não é assim que funciona, tá? Então, se prepare com antecedência, se organiza tudo que você vai precisar referente ao culto infantil, referente ao momento da palavra, da pregação, tá bom? Estudar, né? Tenha atenção em algumas coisas referentes ao estudo. Em preparar sua lição de acordo com a faixa etária. Eu vou falar mais sobre isso amanhã de manhã, tá? Mas preparar a lição de acordo com a faixa etária, já vou falar para vocês em relação à lição mesmo em si. Quando é um culto para o berçário, né, a classe dos bebês e maternal, não é pregação, tá? Não é sermão, não é uma lição, é história.
No culto do berçário e do maternal, a gente conta a história. Você é um contador ou uma contadora de história. E mesmo você sendo um contador, uma contadora de história, você precisa saber quais são os tipos, né, as formas de contar a história. Isso vai enriquecer na sua contação de histórias para os pequeninos. Porque você não pode contar a história, né, para as crianças pequeninas todo domingo do mesmo jeito. Você precisa inovar, tá? Você precisa mudar aí as formas, né, de contar aquela história bíblica. Então, o culto do berçário do maternal, eles têm uma liturgia, tá bom? Ele não acontece de qualquer jeito, é diferente da EBD, é diferente da escola bíblica, eu vou falar sobre isso aqui amanhã. Mas no momento da pregação, que é a mensagem, não é pregação, é contação de história. E no berçário dura em torno de 3 minutos, no máximo 5 estourando, e no maternal dura em torno de 4 a 5 minutos. É algo curto, bem pequeno, rápido, porque a atenção das crianças bem pequenas é curta. Eles têm pouco tempo, né? Eles têm um limite de atenção, tá? Então, você não pode falar assim, eu vou pregar para o maternal. Não, você não vai pregar. Você vai contar uma história para o maternal, tá? Para as crianças de 4 anos para cima, que são as crianças do jardim, de 4 a 6 anos completos é jardim. Guarda isso. De 7 a 8 anos completos é primário. E de 9 a 12 ou 13 anos é junior. Então, juniores. Então, no culto, tá? A divisão, ela pode ocorrer diferente da EBD. Na escola bíblica, a gente precisa respeitar bem a divisão da faixa etária, tá? No culto infantil, você pode fazer assim, ó, uma classe só dos bebês, a outra classe só do maternal, uma classe só do jardim, que são crianças de 4 até completar 7 anos, e uma outra classe para as crianças de 7 anos até 11 ou 12 anos. Quando é tudo misturado, eu falei sobre isso aqui, se eu não me engano, no início da semana. Quando é tudo misturado, o ideal é que as crianças até 4 anos de idade não participem do culto. Porque você vai ter problema. E não é pouco problema não, você vai ter problema porque elas precisam de uma atenção especial para elas, elas precisam de um cronograma voltado para elas e é completamente diferente, tá? De um culto do jardim em diante. Então, o ideal é que essas crianças, elas fiquem separadas. As crianças de 4 anos, né? 3 anos completos para baixo. A partir de 4 anos de idade, ela já pode ficar junto com as crianças de 5, 6, 7, por aí vai, tá bom? Mas o ideal mesmo é separar o jardim do primário juniores. Você até pode juntar o berçário maternal, só que eu também não aconselho, é perigoso, é muita responsabilidade, tá? Então, assim, por que a gente separa o jardim do primário juniores? A gente tem que separar por alguns motivos, tá? Um deles é porque o jardim, ele ainda não sabe ler. O jardim aprende muito com visuais, com imagens, né? Eles não sabem ler nada. Eles estão aprendendo. Os de 6 anos, ele está começando, ele está iniciando o período escolar da alfabetização. Então, até o final daquele ano, né, ele vai estar em processo de aprendizado de leitura. Então, eu não posso mandar essa criança ler a Bíblia. Ela vai ouvir através de você e dos pais. Isso, se eu for colocar essa criança no curso de primários juniores, ela vai ser forçada a acompanhar leituras, tá? Do qual elas não conseguem, porque elas ainda não leem. Inclusive, a Bíblia delas é diferente, né?
Então, eu vou falar assim, abra em Lucas 19:10. A Bíblia de uma criança de 4, 5, 6 anos não tem Lucas 19:10. São histórias. São resumos de histórias. Então, esse é um dos fatores. O outro é que a criança do jardim, a pregação para essas crianças deve ser uma pregação mais dinâmica, tá? Uma pregação onde tenha movimento corporal, uma pregação onde você vai usar os sentidos, a audição, o olfato, o paladar, a visão, tá bom? Então, o formato da pregação muda, porque senão você vai ter muita dificuldade em que a criança fique ali atento em você, né? Que ela entenda aquela mensagem e que ela, então, venha tomar a decisão de receber Jesus como Salvador. E por isso que é muito importante, na pregação para a classe do jardim, ter recurso visual. Ou uma imagem, ou um recurso feito de EVA. Tem que ter alguma coisa para atrair mais ainda a atenção daquela criança, tá bom? Já o culto do primário junior, é importante você ter um visual, claro, muito importante. Recurso também do EVA, se você quiser. Mas se você tiver só a imagem, tiver mapas, sabe, essas coisas assim, já é o suficiente, é diferente. E quando você conta a história para o berçário maternal, essas duas classes são as classes que eu falo que se gasta mais dinheiro. Porque essas duas classes é necessário ter recurso visual. Não tem como não ter, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Se prepare para montar uma pregação de acordo com a faixa etária. Tenha atenção com os recursos que você vai usar, o tamanho do recurso, a qualidade da imagem, a qualidade do recurso em si. Não use, gente, recurso sujo, né? Eu já vi gente pregando com material de EVA velho e sujo. Por favor, a gente está apresentando ali um serviço ao Senhor com excelência. A gente, por amor às crianças, quer apresentar para elas um recurso de excelência, né? Então, tenham cuidado com isso, tá? E se você vai pregar para um número muito grande de crianças, dê preferência a usar a imagem PowerPoint, né, no projetor, na tela da televisão, enfim. Use algo que amplie a imagem de modo que todos possam ver. O que mais? Entonação da voz, né? Tenha cuidado com a entonação da sua voz no momento que você está contando a lição, a pregação, porque quando você muda a entonação da sua voz de acordo até mesmo com as falas do personagem ou expressões do personagem, isso dá vida, tá? Isso dá vida à pregação. Não use fantoche, dedoche, flanelógrafo. Se você não sabe usar, não usa. Se prepara antes prepara bem para você poder usar um fantoche, um dedoche, né? E até mesmo um flanelógrafo, que eu sou apaixonada por flanelógrafo, muito bom mesmo. Apresentação da lição, né? Como que você vai apresentar? Você vai apresentar entusiasmado, tá? Você vai apresentar ali com entusiasmo, com alegria. Você vai apresentar ali mostrando uma autoconfiança, uma segurança. Tem que estar seguro da sua pregação. E você só vai estar seguro da sua pregação quando você se prepara com antecedência, quando você lê com antecedência, tá, a sua pregação. Se você fizer isso da noite para o dia, por mais que seja uma história que você conheça muito, no dia você vai tremer, você vai ficar nervoso, você vai esquecer, e isso vai te causar um problema, porque as crianças percebem quando a gente não tem segurança. Apresente com postura, tá? É muito importante você ter postura no momento da pregação. Não ficar levando na brincadeira, ficar muito de risinho. Tenha cuidado na sua apresentação com os vícios de linguagem. Tem pessoas que ficam, então aconteceu, aí fulano bebeu água, aí Jesus estava lá no poço, aí chegou a mulher samaritana,
Aí os discípulos, aí fica falando aí 50 vezes, ou mais de 50 numa pregação de 20 minutos. Não dá, isso é poluição sonora, tá? A gente precisa ter muito cuidado com o vício de linguagem. E muitas das vezes esses vícios de linguagem acontecem porque a pessoa ela não estudou o suficiente. Então, para dar tempo do cérebro dela raciocinar no que ela tem que falar a seguir, ela solta a palavra então, aí, pois não, pois bem, e por aí vai, tá? Use expressões faciais e corporal de acordo com a narrativa. Isso é muito importante. Se tá triste, fica triste. Se tá alegre, fica alegre, né? Se tá cabisbaixo, fica cabisbaixo, por aí vai. Histórias que dá para você representar, fazer teatro, monólogo, né? Você mesmo faz. É excelente, é muito bom. Tem pregações que você consegue envolver as crianças. Maravilhoso, mas se prepara para isso. Não faça assim em cima da hora, tá? Se prepara. Nesse momento eu posso chamar tantas crianças. Elas vão fazer isso, vão falar isso, tá bom? Funciona muito, tá? E as crianças, elas são participativas. E o momento da pregação também é um momento que você pode envolver as crianças. Tá? E fica muito legal quando você consegue fazer isso. O tempo deve respeitar a idade das crianças. Já falei sobre isso aqui e vou falar mais uma vez. Berçário, 2 a 3 minutos. Maternal, 4 a 5 minutos. Jardim, varia entre 10 a 15 minutos. Jardim são crianças de 4 a 5 anos completos, tá? 6 anos completos, perdão. Primário, de 7 a 8 anos completos. Varia entre 15 a 20 minutos. E junior, são crianças de 9 até 11 ou 12 anos. Varia de 25 a 30 minutos. Tá bom? Eu vou colocar isso lá no grupo para vocês, tá? É preciso respeitar isso. Não tem como eu, numa classe do jardim, querer contar uma lição, uma pregação de 30 minutos. Não tem como. Porque a atenção deles é curta. A não ser que você use, assim, recursos diferentes, sabe? A não ser que você use sons, né? Várias coisas. A não ser que você envolva eles muito bem, sem perder ali o fim da meada. Aí você consegue. Eu tive uma professora da PEC que ela fez uma lição em torno de quase 30 minutos, de modo assim excelente, e a lição foi Jesus acalma a tempestade. Foi algo assim, e tinha, né, nesse dia 2 crianças na aula, e essas 2 crianças ficaram do início ao fim vendo ela pregar, de modo assim espetacular, sabe? Então, e foi assim um tempo, né, ela fez para mostrar pra gente como que era, mas durou em torno de 30 minutos. E as crianças ficaram ali. Ficaram por quê? Porque foi atraente, foi envolvente, né? E é assim que a nossa pregação tem que ser. Tem que ser de modo atraente, atrativo para as crianças, né? De modo que envolva as crianças. De modo que você consiga prender a atenção delas para você. Esse é um bom pregador, tá? Então a gente precisa exercitar isso. Boa noite, Luciano. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Tem algumas perguntas aqui, irmãos, que eu vou responder no final da live, tá? Antes de acabar a aula, eu vejo quais são as perguntas que tem e aí eu respondo, tá? Pra gente poder não perder o raciocínio. Mas pode colocar pergunta aí que no final eu vejo. Então, tenha atenção ao tempo da lição. Luciano, você chegou agora, mas depois a live fica gravada, fica salva no grupo. Aí você pode assistir o que você perdeu, tá? Então vamos lá. Vamos agora para o preparo da lição, tá? O preparo do sermão. Você pode chamar de lição, você pode chamar de sermão, você pode chamar de pregação, tá bom? Vamos agora para o preparo desse esboço aí que você vai precisar ter em mãos, tá? Você vai precisar ler o texto bíblico várias vezes. Várias vezes. Bota aí no mínimo umas 7 vezes. 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Se tiver que ler mais, leia mais. Vai lendo. Cada vez que você lê, você vai anotando
as informações daquela narrativa, tá bom? Anote informações como o local que acontece aquela narrativa, os personagens, todos os personagens envolvidos naquela narrativa, o local, você coloca todos os locais, tá? Daquela narrativa. Se teve um local, de um local para outro, pesquisa sobre a distância, né? E na realidade, na nossa atualidade, o que corresponde a essa distância? Seria de tal lugar até qual lugar que as crianças conhecem. Então faz isso, que é muito interessante. Coloca então os locais, os personagens, conforme você lê a narrativa, você vai anotando os locais, os personagens. Anota também o tempo em que acontece isso, foi em que momento, né? Foi no Antigo Testamento, ou foi durante o ministério de Jesus, ou foi após a ressurreição de Jesus, tá? Então, são informações importantes que você precisa, ao ler a palavra, você vai anotando numa folha de caderno. Tenha, isso é muito importante, tenha um caderno para você só montar suas pregações. Por quê? Não é para você reaproveitar a pregação, não. Mas é para você ter em mãos, né? E de repente você pode ser convidado a pregar em algum lugar. Não é que você vai usar aquela pregação que está pronta. Mas você pode, essas informações que você está tendo, anotando ali, você pode usar elas depois. Isso vai te poupar um certo tempo. Não que você não deva fazer de novo, preste atenção. Você tem que montar sempre a sua pregação. Tá? Mas qualquer informação que você vai anotando já é um acréscimo para a sua vida ministerial, tá? E o seu crescimento também espiritual, tá bom? A paz, Jaqueline, seja bem-vinda. E você então leu várias vezes, cada vez que você lê, você vai anotar essas informações. Acabou de anotar as informações, agora você vai refletir sobre o texto. Por isso que é importante você ter livros que vão te dar ali uma base para você conhecer melhor essa narrativa, né? O tempo em que passou essa narrativa e todas as informações que você precisa. Então, para quem estava sendo falado aquele texto? Para quem? Para quê? Né? O que Deus queria falar? Depois que você começa a ter essa noção, você vai começar então a entender o que você vai aplicar na vida das crianças através daquela narrativa ali. Aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que você leu, estudou, entendeu, você vai tirar uma aplicação para a vida das suas crianças. Por isso, que quando nós montamos temas de culto infantil, a gente tem que montar os temas de acordo com a necessidade das nossas crianças. Isso eu falei aqui na aula de planejamento, que foi na terça-feira. Então, por isso que é muito importante o planejamento, porque depois que você planeja e você vai seguindo aquele planejamento e montando as suas pregações, tem que ter a ver, né? Tem que se encaixar com a necessidade das crianças naquele momento. Por isso que eu não posso montar de qualquer maneira, tá? Então, o que você vai poder aplicar na vida das crianças? O que você pode ensinar para as crianças através dessa narrativa que você vai montar a sua pregação? Por exemplo, a narrativa de Noé, né, que é uma narrativa muito conhecida, essa narrativa ensina muitas coisas. Muitas coisas. Ensina a obediência, ensina a perseverança, ensina a soberania de Deus. Ensina Noé como um homem que amava a Deus, um homem justo, um homem reto. Né? Ensina paciência, porque Noé ele montou aquela arca em muitos anos. Tem como você falar sobre salvação em Cristo Jesus através da salvação. E o que você vai querer falar então para suas crianças? O que através dessa pregação as crianças estão precisando aprender, entender? Qual o ensinamento bíblico você quer passar para elas? É assim que a gente começa a montar a nossa pregação.
tá? Então, não é só você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler uma vez, né, e montou, não. Não é assim. Dá trabalho, mas é um trabalho necessário, tá? E que não tem como você pular etapas. Então, você vai, em primeiro lugar, ler várias vezes, anotar o local, o tempo, os personagens. Você também vai identificar ali quem é o personagem principal daquela história. E nunca vai ser Jesus, tá? Uma dica para vocês. Jesus nunca ele vai ser o personagem principal da história. Ele vai ser sempre coadjuvante. Ele vai ser sempre a solução para o problema daquele personagem. Ele vai ser sempre uma solução oferecida, tá? Uma solução que ele vai oferecer para o problema daquela pessoa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Sim, isso mesmo. Noé, por meio da sua fé, salvou a família. Também. Isso seria um ensino, né? Um ensinamento. Você poderia focar aí na fé, né? O objetivo é a criança entender sobre a fé. E como montar a lição? Você já pegou a narrativa, você já fez anotações, você já sondou nos livros que você tem sobre os costumes da época, como era naquele tempo, no Antigo Testamento, né? Naquele exato momento ali daquela história, como que o povo vivia, como que era, por que o povo estava ali, né? É muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de panorama bíblico oferecido na minha igreja, panorama bíblico. Nossa, como enriqueceu e como abriu assim a minha mente, sabe? Em relação à palavra de Deus. Por isso que eu falo que quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. E o quanto nós temos que aprender. Bem, você já fez todo o processo. Agora você precisa montar a sua lição. A lição, né, a pregação, o sermão, ele é dividido em 4 partes. A gente aprende isso na escola, né? A introdução, que a gente tem que montar. A gente tem que desenvolver a história, né? Desenvolver. Tem um momento da história em que ocorre a solução, né? É o clímax da história. E tem a conclusão, que é tudo que vem depois do clima. Então, quando você está no colégio estudando, você aprende sobre isso, né? Na escola, você aprende sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pula o clima. Mas na lição, na pregação, há um momento ali da narrativa em que há o desfecho, né? Em que aquele problema se soluciona. E é nesse ponto que a gente tem que reforçar pra gente, na hora da pregação, para falar para as crianças. Então você vai começar, depois que você anotou lá as informações que você precisa, você vai começar agora a montar o seu esboço, tá? A montar a sua pregação. Para clarear sua mente, né? Para que você possa estudar detalhadamente, aconselha-se, né, que você faça um esboço, anotações com os principais fatos daquela história. Você vai fazendo aquele esboço ali, aquelas anotações, né, para você não se perder, para você ter como um guia na hora de você contar, tá bom? Então, é muito importante você anotar, vai fazendo aí frases com os fatos importantes, né, os momentos importantes daquela história. Depois que você faz isso, você vai começar então a montar a narrativa. O que é a narrativa? Você vai montar o esboço narrado. Pra mim não tá travando não, pra mim tá normal. Tá bom? Se travar eu aviso, mas não travou pra mim não. Então você vai montar então agora o texto, tá? Nesse texto que é importante você ter informações adicionais. É tão rica a pregação quando o pastor, né, da igreja prega e ele traz informações extras, informações que não estão na palavra, informações que eu falo de curiosidade. Você fica mais atento, você fica interessado e você aprende. Da mesma forma funciona com as crianças, entendeu? Então, quanto mais rica for a sua história, né? Quanto mais conhecimento você tiver
sobre os costumes da época, né? O contexto daquela história, melhor vai ser para sua montagem da pregação, tá bom? Deve ser a sua internet, Ana, porque aqui tá normal, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre as partes do seu esboço, do seu sermão. Primeira parte que eu falei para vocês é a introdução. A introdução, eu não sei se vocês já repararam, mas tem alguns pregadores que eles fazem a introdução antes de começar a pregação. Às vezes eles fazem algum comentário, às vezes ele traz algo da atualidade, né, para entrar no sermão. Às vezes eles pegam algum fato que já ocorreu para entrar no sermão. Tem pregadores que fazem isso. Tem pregadores que oram e já vão direto para a palavra. Mas é tão bom quando tem uma introdução. É tão gostoso você ouvir assim, e você perceber que aquela pessoa está prendendo sua atenção de uma forma tão simples, né? Então a introdução, ela serve para iniciar, né, a pregação, de modo que você atraia a atenção das crianças. Então, nesse momento da introdução, que você vai linkar a atenção da criança, você jamais pode falar assim, ó, preste atenção nisso. Crianças, hoje eu vou contar uma história sobre um homem que foi engolido por um grande peixe. Você jamais pode falar isso. Você já entregou qual é a história. Tá bom? Não façam isso. Sueli, vai ficar gravado. Você vai poder assistir depois. Sem problema, já está gravado no grupo, tá? Então, você não pode entregar para a criança o que vai ser falado. Hoje eu vou contar uma história, crianças, de um menino que derrubou um gigante. Ainda fala assim, ó, o nome dele era Golias. Pronto, acabou a história. Não precisa mais pregar, tá? Porque a criança, ela já conhece a história e ela vai falar assim, eu sei! Davi e Golias! Então, assim, infelizmente isso acontece. E nem na contação de histórias isso também pode ser feito, tá? É um suspense, gente. A introdução, você cria ali um suspense da história que você vai, né, que você vai narrar, que você vai contar ali. A pregação em si, né? Então, não entrega de cara o que vai ser falado, não. Faça uma introdução que tenha a ver com a história, mas que não é história, tá? Tem como também você fazer uma introdução direta. Quer ver uma pregação que você pode fazer isso? A pregação de Davi e Mefibosete. Você pode fazer uma pregação já introduzindo, a introdução sendo direta na história. Você pode falar, o rei morreu, o príncipe morreu, e agora? Por quê? Quando você começa a contar a história de Davi e Mefibosete, no início dessa narrativa, fala da morte, né, de Saul e de Jonathan. Eles morreram em batalha, né? E naquele tempo, quando o rei morria, e o príncipe também, né, que ia assumir o trono, o novo rei, um outro rei que assumia ali o reinado, ele matava toda a família do rei anterior. Então, por que a babá de Mefibosete, ela sai correndo com ele, desesperada, a ponto dela cair, o menino machucar a perna e ficar aleijado? Porque ela estava com medo. Medo de quê? De Davi, né, tomar o trono, porque já sabiam que ele seria o próximo rei, e ele matar Mefibosete, matar todo mundo que estava ali. Porque isso era normal da época. Nossa, mano, que absurdo, mas era, gente, a cultura da época era assim. Se você pegar filmes de época, né, se você pegar bem antigo, coisas bem antigas,
você vai ver que era desse jeito. Por isso que é importante, muito importante, você pesquisar sobre a cultura da época, sobre a cultura daquele tempo, como que era. Você já leu a narrativa de Davi e Mefibosete? Você já se perguntou por que ela correu? Por que ela ficou desesperada? Você já se perguntou quando Mefibosete se coloca, né, à frente de Davi, ele se prostra? Naquela parte que fala que ele estava com muito medo. Por que ele estava com muito medo? Porque se Davi quisesse, ali naquele momento, Davi matava ele. Porque Davi era o rei. Ele tinha autoridade para isso. Então, a gente precisa pesquisar, sabe? A gente precisa estudar para a gente montar uma pregação. E muitas pessoas falham nessa parte porque não gostam de ler, não gostam de pesquisar, né? Acham que dá muito trabalho. E aí leva uma pregação rasa para as crianças. Uma pregação que muitas das vezes não é aquilo, né, que Deus deseja. Deus deseja algo mais. Né? Deus deseja uma pregação, um estudo da palavra por nossa parte. Tá bom? Então, o clima, ele pode... Cadê aqui? Onde eu estava? O clima, não, perdão, a introdução. A introdução ela deve ser breve e envolvente e com algo relacionado à criança. Tá? Sabe aquela parábola da ovelha perdida? Você pode fazer uma introdução falando sobre as características da ovelha. Você pode ter uma ovelha de pelúcia e dar para as crianças apalparem. Isso crianças menores, né? Você pode perguntar na introdução quem já se perdeu algum dia e dar a oportunidade da criança falar como que foi, né, estar perdido. Por quê? Tem a ver com a história em si. Então, toda vez que você for fazer uma introdução para a sua história, e tem que ter uma introdução, porque você não pode simplesmente entrar na história do nada, né, sem linkar nada. Não faz sentido, fica estranho. Então, toda vez que você for contar uma história, faça uma introdução. E algo muito importante aqui, ó, preste atenção. A introdução é a última coisa que você monta. É a última coisa que você monta. Primeiro você vai montar toda a sua pregação até o final. Depois você vai pensar na introdução que você vai fazer. A introdução é a parte mais difícil da pregação. Por quê? É na introdução que você vai captar a atenção das crianças para você. E se você não fizer uma introdução boa, envolvente, atraente, as crianças elas vão ficar dispersas. Elas não vão ter atenção em você. E elas vão te achar chata, sem graça, tá? E não é isso que Deus quer. Andamento. Andamento da história, né? O desenvolvimento da história é o corpo da história, tá? É o corpo da sua pregação, do seu sermão. E nesse corpo do seu sermão, você precisa estar com ele todo anotado, de modo que você olhe e você se localize. Eu estou aqui. Ih, esqueci de falar isso. Se tem como você voltar e falar, você fala. Se não tiver como, você segue em frente. Então, o seu sermão, a sua pregação, ela tem que estar organizada. O seu pensamento em relação àquela narrativa tem que estar na ordem dos acontecimentos. Você não pode atropelar. Eu não posso, na narrativa de Davi e Mefibosete, começar do final e depois voltar para o início. Não! Eu tenho que começar falando desde a morte de Saul e Jonatas. E daí eu vou prosseguir, tá? Por isso que eu falo mais uma vez que é importante você começar a montar essa pregação desde o início da semana. Se você deixar para montar em cima da hora, ainda mais se for uma narrativa que você não conhece, quando você for pregar, você vai esquecer. Tá bom? Esquece e para piorar a situação, não tem nada anotado para você seguir e se lembrar. Tá? Muitos pastores pregam com papel dentro da Bíblia. Não sei se vocês já perceberam. Tem pastores que pregam com a Bíblia, né, de um lado e o papel do outro. Por quê? Para lembrar. Para lembrar o que ele tem que falar caso ele esqueça.
Porque nós não somos máquinas, nós temos falhas, né? A nossa memória às vezes é falha, a gente pode esquecer de falar alguma coisa, tá bom? A gente não pode esquecer de falar de tudo. Imagina, você está pregando, né? E de repente te dá um branco, você esquece de falar todo o resto. Imagina, não tem condições. Quer ver uma outra situação? Imagina se você está pregando na tua igreja e falta luz. E aí? Você não consegue nem ler o esboço que você preparou. Como você vai fazer? Se você não sabe a pregação de cor. Simplesmente o culto vai acabar. Porque você não sabe. Você não se preparou o suficiente para você pregar. Tá bom? Então isso não pode acontecer. Por isso que é muito importante o pregador saber de cor a ordem dos acontecimentos, tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês, você que é líder do Ministério Infantil e tem essa incumbência, né, de pregar, tem essa responsabilidade de pregar, ou se você faz parte do Ministério Infantil e é o pregador do Ministério Infantil, ou pregadora do Ministério Infantil. A pessoa que prega, ela precisa de tempo. Então, se você é uma pessoa que prega, mas você não tem tempo para se preparar, você não pode pregar. Sinto lhe dizer isso. Porque não tem como uma pessoa que vai pregar no domingo só ter tempo para se preparar no sábado de madrugada. Isso não existe. Tá? Então, a pessoa que você, líder, colocar para pregar no culto infantil, essa pessoa tem que ter tempo para se preparar. Se preparar para pregar. Se a pessoa não tem tempo, começando por você, não prega. Agora, só tem você no Ministério Infantil. Você ora, você canta, você prega, você faz tudo. Ora, se coloca diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda. E muitas das vezes, não é nem por pedir ou não pedir ajuda a Deus, não. Muitas das vezes é por falta de organização. É por falta de gestão do seu tempo. Então, aprenda a administrar o seu tempo. Para que você tenha tempo suficiente para se preparar, se organizar para montar a sua pregação. Por isso que no início da aula eu falei que é importante você ter um lugar, um horário e um dia para estudar a sua pregação. Tá bom? Então, se você não tem tempo, coloca diante de Deus essa sua questão, que eu tenho certeza que Deus vai te direcionar e te ajudar para isso. E também você tem a opção de convidar pregadores de fora, né? Os líderes podem convidar pregadores de fora para alternar, né? Descansar um pouco de vez em quando, mas tenha cuidado com quem você chama. Muito cuidado com quem você chama, tá? Porque tem muitos pregadores infantis que não sabem pregar. Muitos não sabem pregar. Acham que sabem, mas não sabem.